E aí, como está? Seja bem-vindo, você está aqui no canal Qual é a Habilidade? Eu sou Juliano Alcântara e estamos construindo muito conteúdo para fortalecer aí o seu crescimento, o desenvolvimento de suas habilidades. Esse material que é distribuído aqui no YouTube e está também sendo distribuído no formato podcast nas plataformas do Spotify, do Deezer e do SoundCloud. Só procurar lá Juliano Alcântara que você encontra também. E, sem perder tempo, hoje falaremos sobre as habilidades que um recursos humanos necessita. Então, para você que é profissional da área de recursos humanos, quer aí algumas dicas de como fazer com que o seu departamento seja ainda melhor. E também para você que é estudante ou um profissional que busca uma carreira, um cargo, uma função dentro do RH, fique atento que este episódio aqui está especial para você. E eu chamei a minha amiga de longa data para tratar aqui sobre esse assunto, ela que é especialista da área. Ela é consultora, mentoria, coach, ela faz também terapias, né? Atua como terapeuta e tem grande bagagem aí no mundo corporativo. Eu quero dar boas-vindas a você, Simone Ascenso, seja bem-vinda. Oi, Juliano, prazer em revê-lo novamente pela telinha agora, né? Nessa pandemia, a gente está passando por esse novo momento. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço muito por estar participando, né? De trazer conhecimento, dividir um pouco do conhecimento que a gente possui. Olha só, e já faz um bom tempo que nos conhecemos, né, em um curso de programação neurolinguística. Depois tivemos algumas inserções, né, dentro da empresa que você atuava. Você fez parte, inclusive, da primeira temporada aqui do Prospere, desenvolvendo habilidades lá no Orna Café. Já contribuiu aqui com o projeto e eu fico muito satisfeito de tê-la por perto, porque você jamais deixou de participar, né, dos nossos cafés com profissionais e por aí vai. Mas para que a gente comece aqui o nosso bate-papo, antes eu quero que você fale um pouco a respeito da Simone, né? Quem é a Simone hoje, como que a Simone está atuando, até para que o público possa lhe conhecer ainda mais. Bom, a minha carreira começou há uns 20 e poucos anos atrás, na área de auditoria, e há um pouco mais de 12 anos eu resolvi migrar para a área de recursos humanos. Durante esses últimos 12 anos, eu me aperfeiçoei na área, me tornando coach, tenho formação master em PNL, e com isso, esse ano, eu resolvi me dedicar ao desenvolvimento de pessoas. O que eu tenho feito, né, durante este ano de 2020? Eu tenho contribuído bastante no desenvolvimento das empresas, na área de recursos humanos, na busca de profissionais e no treinamento, e também tenho ajudado muitas pessoas que resolveram parar e rever o caminho, né? A gente já fez um podcast falando da revisão de plano de voo e esse pessoal que resolveu rever a vida, resolveu ver como que ele pode tomar um novo caminho, ou readequar, ou buscar uma nova profissão até. Então, a minha maior habilidade hoje é em trabalhar como mentora de profissionais, né, usando as ferramentas do coaching. Tenho formação em terapia de florais, terapia de regressão, então a gente acaba misturando um pouco de todas as escolas para que a gente chegue no melhor resultado do profissional. Eu tenho certeza que quem acompanhar o episódio de hoje vai aí ter várias sacadas, dicas, pois eu toda vez que converso com você, para mim é uma aula. Então tá sempre aí contribuindo com os meus projetos. Sou muito grato a isso, tá, Simone? Mas sem delongas, vamos falar o seguinte. Hoje, né, com toda essa movimentação que o ano já propôs pra gente, transformações que a gente mal esperava, o que você poderia contribuir para o profissional de RH ou para quem quer ser um profissional de RH de excelência? Quais são as habilidades que são requeridas, né, competências, que as pessoas que querem fazer bem esse papel hoje precisam dar atenção? Juliana, eu olho muito para a minha história, né?
o que me fez olhar para o RH. E sempre me foi dito uma coisa que eu hoje olho muito para quando eu vou contratar um profissional. Esse profissional que vai lidar com as outras pessoas, ele tem que ter empatia, né? Eu vejo que, assim, o RH dentro da empresa não tem como não ser um RH humanizado. Ele tem que olhar para os números, ele tem que ser estratégico, tem que atuar ao lado da diretoria, ao lado do presidente, mas sem esquecer que ele atua com pessoas. Não existe uma empresa sem pessoas. Por mais que a tecnologia está aí batendo na porta, quem mexe com todas as ferramentas é um ser humano do outro lado. Então, essa é a primeira habilidade que eu vejo. Você tem que gostar de pessoas. Não tem como ir para uma área de RH. Por mais que a pessoa fale assim, mas eu gosto de fazer folha de pagamento. Tem que gostar de pessoas. Porque essa pessoinha que vai receber, ela tem dúvidas, ela vai querer conversar, ela vai querer esclarecer como que ela vai receber, quando cai 13º, como é feito o cálculo da folha de pagamento, por que foi feito aquele desconto na folha de pagamento dele. A outra coisa é não tomar partido. O profissional, de RH, ele não pode tomar partido, ele tem que ouvir os dois lados, ele tem que ouvir a empresa e ele tem que ouvir o funcionário. Óbvio, vai ter uma hora que a gente vai pender mais para um lado, que é o lado da empresa, não tem como, né? Você é o representante da empresa, mas a gente não pode, de maneira alguma, como recursos humanos, tomar um partido de imediato. É importante ouvir sempre os dois lados. Principalmente quando existe problemas internos, né, dentro das áreas. Se você ouvir só um lado, é capaz de você não ser justo com o outro lado. Então, aprendi isso e foi a duras penas. Eu aprendi porque, às vezes, eu tomava partido de uma pessoa e, quando eu via, eu estava totalmente errada e tinha tomado decisões muito erradas no começo da minha gestão na área de recursos humanos. E é legal você falar a respeito desse não tomar partido, me parece que é uma habilidade de diplomacia, né? De conseguir manter o diálogo entre as partes, porque assim como numa família, na empresa existem pessoas que pensam diferente, isso é muito comum, né? Então, quando os pensamentos são diferentes, existe ali alguns conflitos, então a habilidade de um RH de não tomar partido também se entende por ter essa diplomacia, de ter uma habilidade de mediação, Simone? É isso mesmo. O que nós chamamos muito dentro da área de recursos humanos é gestão de conflitos, porque você tem pessoas defendendo o que elas acreditam que está certa. Cada uma tem o seu bom senso, cada uma tem a sua lógica. Quando a gente ouve as duas partes, fica muito mais fácil de nós entendermos como funciona a mentalidade de cada um e qual é a intenção. Como nós dizemos dentro da PNL, qual é a intenção que está por trás, né? Então, se você não for um bom ouvinte, você acaba perdendo a possibilidade de ajudar na diminuição de problemas dentro da empresa. Olha só, a gente não falou nem 20 minutos aqui, empatia, humanizado, bom ouvinte, não tomar partido, olha quantas habilidades vão aparecendo, mas continue, eu sei que você tem uma lista grande aí. O RH deve ser livre de julgamento, sabe, Juliano? Assim, nós não podemos, de maneira alguma, quando recebemos uma história, julgar aquela pessoa que está na sua frente. Então, às vezes, a pessoa chega para você, eu cheguei atrasado, perdi o ônibus, mas começa a ser constantemente o mesmo problema, isso é um exemplo, e quando você senta para conversar com esse profissional, você acredita, lá atrás, se você não fizer nenhuma análise, você acha que ele está sendo relapso. E quando você senta com esse profissional, você às vezes entende e compreende que ele está passando por muitos problemas em casa, por exemplo. Então, às vezes, ele está brigando muito com a mulher, ou a esposa está tendo problemas com o marido, às vezes tem um familiar doente. Se você não tiver essa conversa, fazer essa entrevista com um profissional antes de fazer um julgamento, em falar que ele é relapso, que ele é preguiçoso, que ele não está se doando como deveria, você acaba fazendo um pré-julgamento e acaba
Errando ali, né? Pode errar, né? É bacana essa questão do julgamento, né? Porque é natural do ser humano, né? Nós tomamos, né, segundo nossas percepções, um ponto de vista. E esse ponto de vista, ele existe. O problema é quando esse ponto de vista avança e acaba sendo um julgador, né? Um pré-julgador, né? Quando você pré-julga, de repente você pode ter uns erros, é disso que você fala? É isso mesmo, o pré-julgamento, né? Ah, É quando é aquele é a bendita palavra preconceito, né? Eu crio um conceito daquela pessoa, né? E quando eu faço um preconceito, eu não tenho certeza daquilo que eu estou pensando realmente desse ser humano, a não ser que eu faça uma investigação a respeito, ótimo, né? Porque excelente. não adianta eu falar que eu finjo que eu conheço ou que eu não preciso conhecer todos os meus profissionais. E não estou dizendo que o RH precisa conhecer todos. Ele tem que ter ferramentas, ele tem que estar próximo dos líderes para que ele possa ajudar a empresa a alavancar o seu lucro. Porque Olha são as só. pessoas que fazem esse lucro crescer. São as pessoas que fazem a empresa ir para frente, não são as máquinas. Eu posso ser tendencioso no que eu vou falar aqui. Posso não, acredito que eu vou ser. Porque pensando a respeito das áreas da empresa, área de vendas, operacional, né, financeira, tá? Todas são muito importantes, mas a de RH, no meu entender, é fundamental. Não digo que é mais importante, porque as outras são tão importantes como. É, mas ela é fundamental porque ela trata das pessoas, você já disse isso. Então, você acredita que o RH também tem uma função, por exemplo, de cuidar, junto com os gestores das outras áreas, dessas pessoas? Ou simplesmente do seu departamento ali? Como é que funciona essa relação? Porque eu imagino que tenha aí alguns desafios, né? Porque a gestão de pessoas é feita pelo gestor da área também. Mas qual que é a função, a responsabilidade e, obviamente, as habilidades que o gestor de RH precisa ter para essa interação com os outros departamentos, os outros gestores? Eu sempre gostei de estar próximo aos gestores. É fundamental, porque uma cabeça funciona de uma forma. É o meu julgamento, é o meu jeito de pensar. Quando juntam duas cabeças, nós temos a possibilidade de achar um meio comum, uma Legal. forma melhor de chegar a um resultado mais eficiente. Eu adoro isso porque uma cabeça tem as ideias, né? Quando você confronta com ideias diferentes, nós, né, as duas pessoas têm a possibilidade de construir novas ideias e não só aquelas ideias que estão em cada cabeça, né? Então não só somam uma ideia com a outra, se multiplicam em novas ideias. Eu adoro isso. Exato. E quando o RH está muito próximo da diretoria e da liderança, o Juliano, nós conseguimos antecipar e antever muitos problemas que possam surgir pela frente. Profissionais que não querem, que não estão mais na empresa, não estão mais vestindo a camisa, profissionais que estão com problema e está impactando no resultado dele, na sua produtividade, se o líder não está agindo como deveria, porque se o RH mantém as portas abertas, o que acontece? O profissional, o funcionário, ele se sente muito à vontade em passar a barreira do gestor e vir falar, olha, eu estou sofrendo bullying, eu não estou sendo ouvido na minha área. E às vezes não é porque ele não está sendo ouvido, às vezes ele não soube se colocar, às vezes o gestor também está com problema e por vergonha não quer te procurar. Então, é uma forma da gente assistir o filme, né? A gente sentar na plateia e ver como que essa empresa está caminhando. E com isso a gente pode ajudar no estratégico, sabendo que quando que uma área não está produzindo como deveria por falta de profissionais, Uhum, ou por falta de uma liderança eficaz. Tem uhum. várias coisas que nós podemos visualizar quando nós estamos próximos. Perfeito. Que são os indicadores, né? Se você tem indicadores definidos e consegue, junto com os gestores e com as pessoas, digo gestores, mas também com as pessoas, fazer essas análises dos indicadores, perceberão, né, com mais sofisticação as causas dos resultados bons e dos ruins também para poder fazer a gestão. Mas uma coisa que você falou aí foi incrível, me deu uma sacada aqui, que é assim, o RH ele não é só responsável
pelas pessoas que estão abaixo de determinada hierarquia, por exemplo, os gestores estão aqui e o RH é responsável por quem está abaixo desse gestor. É inclusive responsável pelo próprio gestor, pelo próprio diretor, porque também são pessoas, né? Então, se você não estiver, né, você que está nos ouvindo aí, RH, se não estiver você próximo aos gestores e às pessoas, talvez você perca ali um ponto de visão, né? Uma área de visão. Falar, poxa, eu só olho para essa área da empresa, mas existem outras áreas da empresa. Então, conseguir enxergar como um todo é uma outra habilidade, né, requerida aí para o RH. Concorda com isso? E eu vou falar para você que é uma das maiores, é um dos maiores desafios que o RH tem. Se aproximar tanto dos gestores quanto dos liderados. E vou te falar o motivo pelo qual eu vou focar muito nos gestores. O gestor, ele tem um receio muito grande de se mostrar vulnerável. Olha aí, ó. Ele tem medo de chegar para você e falar assim, eu não sei como lidar com essa situação. E de você falar que ele não é capaz. E, na realidade, todo mundo tem o seu problema, todo mundo tem o seu dia de instabilidade. De novo, vamos junto, vamos buscar junto uma melhor saída. Perfeito. E aí, quando o gestor não faz isso, ele acaba se afogando. E é bem característico assim quando se há uma separação, ou seja, eu sou um gestor de vendas, um gestor de TI, ou seja, qualquer outra área, e quando tem alguma situação de gestão de pessoas, fala, peraí, então eu vou chamar o RH, como se fosse terceirizar essa responsabilidade. É uma responsabilidade dele, não é? Assim como o gestor de RH, né, se envolver no outro departamento, como se fosse, estou com problemas de vendas. Isso é com o pessoal de vendas. Não, é teu problema também, porque tem pessoas atuando lá e quais são as competências, habilidades, o que precisa ser tratado lá para poder alavancar os negócios, porque todo mundo faz parte de um mesmo projeto. Mas antes até de te passar a palavra para esse quesito, né, eu tenho aqui uma sequência de perguntas a fazer a você, e como o nosso tempo também é planejado, eu queria que você tecesse já alguns comentários avançando para a parte de seleção de pessoas. Porque acredito que exista, né, bem nessa necessidade. Ok, tem as habilidades aqui de RH macro, mas agora vamos falar de uma seleção. Como que se faz seleção? Quais são as dicas que você pode dar para selecionar os melhores profissionais, colocar, né, determinadas pessoas com habilidades, competências requeridas para aquelas funções? Como que faz tudo isso aí? Primeira coisa, sentar com quem está buscando um profissional, né, o líder que está pedindo esse profissional, sentar com ele e elencar quem é esse profissional que ele deseja. Qual é a formação, se precisa ser um profissional júnior, pleno ou sênior, quais as competências que são importantes esse profissional ter, valores que é importante, se esse líder tem conhecimento dos valores da empresa e dos valores que ele quer que, assim, de maneira alguma sejam deixados de lado. E aí, feita essa entrevista, você já tem mapeado quem é o profissional que você vai buscar no mercado. Isso se chama desenho de perfil, Simone? Sim, isso mesmo. A gente chama de desenho de perfil, chama de entrevista com o líder. Cada RH você vai encontrar um formato, tá? Mas a atividade é essa, né? Então, para quem está nos ouvindo, a habilidade, falando em seleção de pessoas, um primeiro passo sente com quem está precisando daquele profissional e faça uma série de perguntas para elencar quais são realmente as competências, habilidades, as características, valores. É isso? Isso, é o famoso chá, que a gente chama. É o conhecimento, habilidade e quais as atitudes que esse profissional tem que ter. Ótimo, legal. E aí, o que mais? Para selecionar, o que eu faço? Vou em busca de uma ferramenta. Eu tenho que buscar esse profissional em algum lugar, né? Então, depende muito de quanto você deseja investir, quanto que você tem possibilidade de investir nessa busca. Então, eu tenho ferramentas hoje que são gratuitas, eu vou no LinkedIn, anuncio, coloco lá dentro da minha página da empresa, aí publico no meu perfil, uso as redes sociais a meu favor. Grupos de WhatsApp, Telegram, né? Nossa, aí eu utilizo os coleguinhas de plantão, vou atrás de indicações.
E também eu tenho e também tenho as ferramentas pagas, né? Hoje eu tenho tanto mesmo o LinkedIn, eu tenho o Macato, Banco Nacional de Empregos. tem muitos outros que você pode buscar. Só que hoje, Juliano, o que eu percebo? O LinkedIn tem sido uma vitrine muito interessante para os recrutadores. Tá. Então, e eu estou vendo muitos profissionais que não estão dando bola para isso, não estão cuidando da sua rede de relacionamento, do seu network. Então, é uma dica, tanto para um lado como para o outro. Os recrutadores, com carinho, procurem, deem feedback para os candidatos que estão te procurando, e os candidatos cuidem da sua rede. E aí, eu buscando, fazendo essa seleção, eu tenho algumas ferramentas que a gente utiliza para fazer alguns testes para entender se esses profissionais têm o comportamento, têm as habilidades que nós precisamos para trazer esse profissional para dentro da empresa. Tenho o Ninebox, eu tenho o Disc, e tenho entrevistas por competência, tem várias ferramentas que eu posso utilizar para fazer essas entrevistas para que eu consiga chegar no melhor profissional. A próxima pergunta que eu preparei, muita gente pode se deparar aqui com uma dúvida, né? Eu já tive essa dúvida no passado, já esclareci há muito tempo, mas é assim, até agora a gente não falou sobre contratação, a gente está falando sobre seleção, recrutamento, a preparação, o encontro do profissional para vir participar aqui da empresa, mas não efetivamente foi contratado até agora, porque a contratação é uma outra etapa. E aí eu queria que você avançasse bem nisso, sabe, Simone? Porque fez, por exemplo, a seleção do currículo, encontrou a pessoa, selecionou, né, fez a entrevista, ela passou, me parece, né, que determinadas empresas têm lá suas etapas de seleção, né, até que chega um momento e fala, olha, essa pessoa foi escolhida. E aí, faz o quê? Primeira coisa, sente com o profissional, ligue para esse profissional, dê boas-vindas. Uhum. E aí começa já houve a paquera, eu brinco que é uma paquera, né? A seleção é uma paquera. Agora eu vou pedir namoro, vou perguntar para essa pessoa, né? Se ela quer vir trabalhar conosco. E aí, quando eu faço a ligação, eu peço, geralmente, agora mais do que nunca, a gente não tem pedido para as pessoas saírem de casa, mas eu ligo para essa pessoa, dou boas-vindas, mando um pacote, né, de documentação que ele precisa organizar para nos encaminhar, e aí eu digo para ele qual é o primeiro dia de trabalho dele, quem o recepcionará, e nesse primeiro dia eu faço a integração. Dentro dessa contratação, eu já conversei com o líder já está ciente, e aí a gente vai preparar o espaço que essa pessoa, que a gente vai receber, vai se sentar, vai se alocar. Isso eu estou falando, tá, antes da pandemia. Mas se a gente for falar de uma pessoa que vai trabalhar em home office, a gente tem que fazer os mesmos preparativos, saber se essa pessoa tem uma mesa para trabalhar, como vai ser, se eu vou ceder um computador, se ela vai usar o computador, se ela tem uma linha de internet boa para utilizar, quantas vezes por semana ela vem na empresa, e de preferência que ela venha pelo menos alguns dias dentro da empresa para ela se ambientalizar com as pessoas com quem ela vai trabalhar, principalmente com o seu líder. Eu preciso criar esse vínculo com esse profissional para que ele saiba que em qualquer momento ele pode vir pedir ajuda, tá? Uhum. Eu tenho que explicar para ele que a empresa tem valores e que esses valores nós não abrimos mão. Então, por exemplo, eu tenho o valor de transparência, de verdade, de comprometimento, de respeito, e por mais que tenha um manual dentro da empresa de direitos, deveres, orientações para com o profissional, quando ele está chegando, é importante que o RH fortaleça essas informações com o funcionário que está chegando, para que ele saiba que existem valores que a empresa não abre mão, e que se ele, por acaso, não agir de acordo, aquilo pode vir a prejudicá-lo, pode tirar pontos no dia a dia dele.
E aí é aquele negócio, vamos voltar no namoro. Se eu conto para você que eu não gosto de comer comida japonesa, você não vai me forçar a comer comida japonesa, né? Então, é a mesma coisa, eu estou chegando numa empresa, a empresa já falou para você, olha, eu não gosto que as pessoas gritem umas com as outras. Aí, não, meu modo de trabalhar é no grito. Não vai caber, não vai ficar. Então, quando as regras ficam claras para os dois lados, fica muito mais fácil de todo mundo se dar bem dentro desse processo. Eu gosto muito disso que você fala, né, e tenho atendido algumas empresas e procurado desenvolver um processo de integração do funcionário, né? Então, tanto aquele que acabou de ser contratado, né, o recém-contratado, mas também umas atualizações dos funcionários que já fazem parte da empresa, porque esses acordos, né, que você fala, olha, como que estamos hoje, né? Então, qual que é a estrutura física que tem à sua disposição? Computador, telefone, o sistema operacional, a internet, enfim, quais são, né, os elementos que compõem essa estrutura física. O segundo ponto, quais são os processos que formam essa estrutura toda, né? Missão, visão, valores, onde que entra a venda, a operação, recursos humanos, o financeiro, o trâmite todo, né? O fluxograma da empresa. O que é isso tudo? Então eu chamo isso de estrutura de processos. E vem de encontro no terceiro passo, quais são as responsabilidades desse profissional. Então, dentro disso, as suas responsabilidades são essas. Já que esse teu cargo, né, o cargo existente, a função existente é essa, e você está vindo para assumir esse cargo, esse posto. Então, vamos aqui debater a respeito das suas responsabilidades para não ter dúvida de que a empresa conta com isso. Inclusive, a performance dentro disso que você está se propondo a cumprir. E por final, os objetivos da empresa durante esse período, né? Se a gente fala de 1 mês, de 2, de 5 meses, sei lá, semestre, qual que é a nossa busca, né? Nós queremos chegar até lá para ter esse alinhamento contínuo, né? Eu acredito que a integração do funcionário novo junto com a integração dos funcionários que já estão, né? Eu gosto muito disso e quando você falou a respeito de integração, me acionou, fica essa dica aqui agora da parte do Juliano, né? De você conseguir deixar claro quais são as estruturas para o profissional que vai trabalhar. 2 vantagens no mínimo tem. Primeiro que, por mais que seja óbvio, mas o óbvio precisa ser falado, então o alinhamento acontece. Segundo, que esse profissional não pode alegar desconhecimento desses assuntos. Chega lá na frente, não sabia. Não, peraí, né? Não pode dizer que não sabia. Então, o papel do RH, né, e as habilidades que nós estamos falando aqui, uma delas é bem essa. Tem esses acordos registrados para que sirva como evidências para que no futuro você possa tanto fazer uma avaliação de desempenho, né, reforçar algumas coisas, mas se não existe esse passo, pode se perder aí na gestão, né? Concorda? Faz sentido isso para você? Faz todo sentido. E aí eu vou deixar uma dica preciosa, que é uma coisa que eu gosto muito de implantar. As empresas, hoje, a maior dificuldade delas é como que eu vou apresentar a empresa como um todo para um profissional, né, que está chegando, principalmente que hoje nós estamos vivendo um mundo diferente, cada um na sua casa, poucos dias na empresa, ou mesmo que ele esteja na empresa, eu não consigo deixá-lo muito próximo das pessoas. Qual é a dica? Pedir para que o líder e a equipe, né, as equipes de cada departamento, comercial, a equipe administrativa, financeira, crédito, cadastro, aí a gente tem infinitas equipes, gravem vídeos explicando o que faz no seu dia a dia. Então, eu como RH, qual é o meu papel aqui dentro? Olha, gente, eu contrato, eu faço folha de pagamento, eu compro benefícios, eu estou aqui para te ouvir. Quando eu deixo o meu canal aberto e explico para o profissional que está chegando, fica mais fácil dele assimilar. Ótimo. Então, essa integração acontece automaticamente. E aí ele se sente à vontade de buscar depois conhecer melhor aquela área e até, quem sabe, no futuro, migrar para outra área, porque daí ele começa a entender o que cada um faz.
é fantástico quando você consegue implantar esse tipo de oportunidade dica. dentro da empresa. Excelente dica, parabéns e obrigado, né? Tenho certeza que muita gente aí já está tirando proveito. Eu quero reforçar você que está acompanhando esse episódio. Não é um programa ao vivo, mas você deixa aí teu comentário, fique muito à vontade para me passar alguma mensagem para a Simone também. Se ficou alguma dúvida do que a gente está falando, teremos aí um imenso prazer de apoiar, responder, é, a- esclarecendo algumas coisas, né? Teremos o grande prazer de respondê-los, de ajudá-los de alguma maneira. Simone, seguindo o meu roteiro aqui, eu queria que você falasse um pouco agora, né, depois que os funcionários já foram selecionados, contratados, já estão jogando, como é que o RH, como é que esses profissionais devem atuar para a capacitação, o treinamento, desenvolvimento de equipes, né? Os profissionais que já fazem parte da empresa? Primeira coisa, planejamento. O que eu quero, quais as habilidades eu quero desenvolver nessa equipe durante todo o ano. E não só da equipe, mas em conjunto com aonde que a empresa vai chegar. A partir do momento que foi feito o planejamento da empresa, a empresa quer crescer 10, 20, 50% naquele ano, quais as habilidades nós vamos precisar desenvolver de toda a equipe? A partir disso, o RH sai dali com um projeto de como ele vai fazer esse desenvolvimento. Se vai ser internamente, uma equipe ajudando a outra, líderes passando e contribuindo com seus conhecimentos, compartilhando seus conhecimentos, e aí eu também tenho a possibilidade de buscar profissionais no mercado, assim como a gente já fez com você, né, Juliano? Tem alguns compromissos que o RH consegue fazer para desenvolver o seu líder, que como dar um feedback, como fazer uma avaliação de desempenho, mas é necessário, muitas vezes, você trazer um terceiro, para que esse terceiro contribua com o que ele sabe e ele tem visto do mercado, porque muitas vezes a gente fica muito dentro da empresa e acaba perdendo algumas pontas ficam soltas, então nada melhor do que a gente ter um profissional para trocar com a gente. Além de que eu já percebi, né, ao longo da minha jornada profissional aí, que muitas vezes mudar a voz já é algo importantíssimo, já dá um impacto danado, né? É como dentro de casa, eu faço uma analogia assim, eu falo tanto algumas coisas pro meu filho e às vezes ele não escuta. Aí passa um tempo, ele vem e fala de fora, o pai de um amigo ou um amigo disse alguma coisa, falou, ai, que porra, olha a novidade, igualzinho que eu tava falando, mas daí ele escutou. Nas empresas, às vezes, acontece isso também, né? O RH, o gestor, já falou tantas vezes, mas quando vem um profissional de fora, fala, talvez em outras palavras, só de um outro jeito, aí o funcionário, né, ele entende, parece que ele considera mais. Já aconteceu isso ou não? São várias e várias. Às vezes eu falava assim, olha, você tem que observar mais o teu comportamento, você está sendo ríspido, você não está, você está com algum problema e você não está se observando. Uhum. Chegava para qualquer pessoa, seja líder, profissional, funcionário, aí passava, o RH tá puxando o saco da empresa, o RH tá me perseguindo. Aí vinha um outro, né, um namorado, sei lá, alguém falava igualzinho. Ou uma pessoa que tinha acabado de chegar, sei lá. E aí a pessoa falava assim, olha, aquilo, você sabe que me falaram que eu não estou sendo muito bacana com as pessoas. Eu olhava, sério, verdade. Isso é então, verdade, não tem jeito. Santo de casa não faz milagre sempre. Ou até prepara o terreno, mas às vezes para dar o toque final do milagre precisa de alguém de fora. Mas completando esse tema que a gente está falando agora a respeito de capacitação e treinamento, como é que você consegue avaliar a performance da capacitação em si? Né? Qual que é a tua dica? Então, seja internamente as soluções ou externas, como é que você avalia o desempenho da capacitação em si? É importante ter indicadores de desempenho dentro das áreas, para que, primeiro, você fomente que essas pessoas também vão ao encontro de treinamentos fora. Não só a empresa trazer, mas que a pessoa também tenha interesse nos treinamentos fora. Isso é
Primeira coisa, então eu coloco isso como um indicador da área, Tá. que o profissional deve se capacitar tantas horas, ou em tais treinamentos, ele precisa se capacitar em liderança ou em comunicação, beleza, coloquei. E quando eu coloco esta capacitação para ele, eu vou observando através do comportamento e através da produtividade que este profissional está tendo dentro da empresa. Então, por exemplo, se eu pedir para ele se capacitar em comunicação, ou se eu trouxe um treinamento de comunicação, Juliano, eu vou começar a observar como que a minha equipe está se comunicando internamente e entre eles. Se as informações que eles estão emitindo está sendo clara, está sendo objetiva, se está alcançando o objetivo que nós trouxemos com o treinamento. Ótimo. Gestão de tempo, a mesma coisa. Se um profissional chega para mim e fala assim, eu não estou tendo tempo, aí eu vou falar, mas você colocou no teu dia a dia, né? Você está fazendo jus ao que você aprendeu, todas as regras, está utilizando as ferramentas? Puxa, eu esqueci, nem lembrava mais. Não, eu estou, mas eu não estou conseguindo me organizar e preciso de ajuda. Então, pode ser também que pode acontecer isso. Mas tem que ficar constantemente avaliando e observando. Não tem como o gestor abandonar. Dei o treinamento e, olha, acabou, chega, deu, fechou. Já não preciso mais olhar para aquilo. Não, eu tenho que constantemente avaliar. Perfeito. Olha só, no ponto de treinamento, né? Você disse aí a respeito de planejamento, ou seja, dentro do planejamento, objetivos, metas, busca que a empresa tem, fazer uma programação daí dos treinamentos, seja com soluções internas ou externas. Terceiro, fazer algum tipo de avaliação, sempre baseado no quê? Em indicadores. Então, ter indicadores para avaliar se o treinamento, a capacitação, ela foi de fato efetiva, se valeu a pena, né? Caramba, Simone, isso aqui foi uma aula hoje. Que bacana, né? Vou fazer um rápido resumo do que você acabou contribuindo com a gente aqui. Falamos lá no começo a respeito das habilidades, né, a competência do RH, de uma forma mais ampla. Depois sobre uma seleção de profissionais. Seguimos para a contratação, onde você esboçou brilhantemente ali sobre a integração, recepção desse funcionário, direcionando exatamente do que ele vai fazer. E no quarto ponto aqui a respeito do treinamento, da capacitação dos funcionários que já estão ali. Meu Deus, isso aqui é uma aula, né, de pós-graduação. Eu lembro quando fiz na FAI lá o meu curso de planejamento e gestão de negócios, essa daria uma excelente aula para aquele curso ao qual eu fiz lá no passado. Isso atual, né? Porque isso faz 20 anos já, mas hoje, 20 anos depois, agora em 2020, você nos presenteou aí com uma aula. Muito obrigado, Simone. Queria que você fizesse suas considerações finais, incluindo como que as pessoas te encontram, caso queiram aí te contratar, falar com você, né? Trocar algumas ideias. Primeiramente, Juliano, é sempre um prazer trocar ideias contigo. Eu amo a área de recursos humanos, é uma área que me brilha os olhos, por mais que a gente fale que o ser humano é difícil, não é difícil, né, Juliano? É um desafio. É encantador você ver a transformação das pessoas, e eu já, durante esses últimos 25 anos, transformei muitas pessoas, e se tudo der certo, continuarei fazendo isso. Como que as pessoas podem me achar? Eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, eu sou uma pessoa de redes sociais, adoro. E estou no LinkedIn também. Então, o meu nome é Simone Ascenso, eu tenho a Ascenso Consultoria, mas no Instagram eu estou como Simone Ascenso Desenvolvimento Pessoal, no Facebook Simone Ascenso. Vamos deixar na descrição aqui do vídeo também, né? As pessoas podem encontrar ali facilmente. Que maravilha. Se quiser, tem o meu WhatsApp no LinkedIn, se eu não me engano, no Facebook também tem o meu LinkedIn, não, desculpa, meu WhatsApp. Pode entrar em contato, eu respondo todo mundo, adoro compartilhar ideias, e assim, tô aí para dividir conhecimento.
Que legal, Simone. De novo, eu agradeço a tua participação. Você sempre agrega aqui ao Prospere Desenvolvendo Habilidades, mas também nos nossos cafés aí. Sempre bom conversar com você, aprendo demais. E você que acompanhou aqui o nosso programa de hoje, a nossa edição, espero que você tenha tirado aí várias sacadas, dicas, insights. Lembre-se, né, de fazer a sua inscrição aqui no YouTube, no canal, acionar aí as notificações para receber sempre um conteúdo novo. Estamos colocando aqui mais combustível na nossa produtividade para entregar cada dia melhor conteúdo e mais conteúdo para você. Compartilhe também com outras pessoas, porque eu acredito que se você se beneficiou, muitas outras pessoas podem também se beneficiar disso tudo, pois é o Prospere Desenvolvendo Habilidades, à disposição aí da comunidade aqui no canal Qual é a Habilidade? Foque lá numa habilidade, vá lá, se desenvolva, porque é através do seu aprimoramento, da sua capacidade de desenvolvimento que você alcançará todos os resultados que você busca e a realização dos seus sonhos. Obrigado, Simone. Até a próxima. Gratidão. Tchau, tchau.